Olá pessoal, estamos aqui para a nossa primeira aula de métodos matemáticos computacionais utilizando a biblioteca de engenharia. Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre a biblioteca de engenharia e como preparar um projeto básico no Qt que utilize a parte de matrizes, que esteja preparado para incluir matrizes, linear e polinom, e a parte gráfica da biblioteca. Claro que tem muitas outras coisas na biblioteca aqui, mas nós só vamos nos concentrar nessas aqui. A biblioteca de engenharia, ela é uma biblioteca importante aqui para que a gente consiga realizar projetos de processamento de imagem, de reconhecimento de dados, de controle, de modelagem, otimização de sistemas, otimização com restrições. Então tem várias coisas que são aqui na biblioteca que a gente pode usar para representar sistemas físicos, para modelar sistemas e etc. Então, nós vamos utilizar esse pacote computacional feito por mim, juntamente com os alunos que têm me ajudado na construção dessa biblioteca, para que a gente entenda um pouco mais como fazer métodos matemáticos utilizando a biblioteca, mas ainda assim fazendo cada um desses métodos na mão, aproveitando só algumas funcionalidades e sobrecargas de operadores importantes aqui na biblioteca. Então vamos começar aqui abrindo o Qt. A versão que eu estou usando é a 5.8, certo? Então a gente vai criar aqui um projeto com interface. Novo projeto, Qt Widgets. Vamos aqui colocar uma parte do trabalho. Tem que salvar originalmente lá na parte do Qt, porque você sabe onde você está salvando. Então eu vou colocar o nome de aula 1. Então nós criamos um Qt Widget Application. É importante aqui lembrar que para que o Qt funcione rapidamente, digamos assim, seria importante ver essas versões aqui de compiladores que tem o MinGW. O Visual Studio dá um pouquinho mais de trabalho para configurar, então eu prefiro utilizar essa aqui que é um pouco mais rápido, certo? Então vamos finalizar aqui a criação do projeto. E aí o que a gente vai visualizar os dados pelo projeto, ok? Então temos o arquivo de configuração geral do projeto, nós temos o .h do main window, é aqui onde a gente vai incluir o pacote de engenharia, declarar objetos que vão ser utilizados em toda a interface. O main window a gente nunca mexe, certo? Exceto em raros casos. O main window.cpp ele é onde a gente vai implementar computacionalmente os métodos necessários aí para a gente utilizar aqui durante o curso. E o main window.i é onde a gente desenha a nossa interface. Então, antes de mais nada, o que a gente vai fazer é fazer o download da biblioteca de engenharia e colocar na parte do projeto que a gente acabou de criar. Então nós temos aqui na biblioteca de engenharia, dentro de github.com, Engineering Library, Sistemas de Controle. Então esse aqui é o link para acessar a biblioteca de engenharia, a gente acessa ele e faz o download do zip do projeto. Esse é o jeito mais rápido da gente fazer isso, senão eu teria que explicar como utilizar o Git. Então aqui a gente vai abrir a parte do projeto, aula métodos 1, e vamos descompactar sistemas de controle na nossa pasta. Então, não precisa mais desse rapaz aqui. Depois disso, a gente renomeia sistemas de controle. Isso aqui aí, essa primeira etapa está pronta. Nosso próximo passo agora é incluir no projeto os arquivos que são necessários para a gente começar a utilizar a biblioteca de engenharia. Então eu posso adicionar arquivo para arquivo ou adicionar um diretório. Se você está usando uma versão, acho que de 5.4, não tem como adicionar os diretórios. Você só pode adicionar os arquivos um por um. Então eu vou adicionar de um por enquanto, para ter mais
compatibilidade. Então, os arquivos que eu vou adicionar aqui estão em sistemas de controle, headers, GraphLibs, que não pertencem ao Qt. Talvez numa versão próxima a gente utilize o Qt para fazer isso aqui, certo? A classe de plot, o .h do plot, e também vamos adicionar aqui, dentro de PrimitiveLibs, Polynom, para conseguir tratar polinômios, e também vamos adicionar, dentro de PrimitiveLibs, linhalg e matrix, que custom plot, linhalg.h, matrix.h, polynom.h e que custom plot.cpp. Agora a gente vai adicionar os arquivos que estão na src. Então adicionamos todos esses arquivos que são .h, eles estão em headers. Agora a gente vai adicionar os arquivos que estão em src, que são correspondentes. Então é o plot, o polynom, matriz e lineal. Então aqui nós temos todos os arquivos adicionados. Então quando vocês adicionarem aí a pasta que vocês criaram, deve estar mais ou menos assim, quer dizer, exatamente igual. Ok? Então agora que nós incluímos todos os arquivos necessários, pelo menos por enquanto, para o projeto, nós vamos construir a nossa interface utilizando os componentes que a gente desejar. Então aqui eu vou utilizar 4 componentes, que são o tab widget, a gente colocar alguns arquivos numa aba, outros em outra. Vamos agora colocar na primeira aba aqui um texto, uma caixa para receber informações, e o botão push button vamos colocar aqui embaixo. Se vocês quiserem editar a propriedade do botão, só clicar 2 vezes, submit, sei lá, o que vocês quiserem colocar aqui. Se vocês quiserem trocar o nome do objeto, push button para botão, ou um nome mais adequado também podem fazer aqui do object name. Agora na aba 2 nós vamos colocar um container, que é o widget. Vou botar esse widget aqui, vai ser a região onde o gráfico vai ser plotado. Certo? Então esse objeto aqui só serve para delimitar a região onde vamos plotar nosso gráfico. Certo? Então aqui nós finalizamos o desenho da nossa interface. Vamos criar uma ação aqui no botão, clicando com o botão direito do botão e Go to Slot. E aí, quando a gente selecionar essa opção Clicked aqui, o Qt automaticamente vai criar uma função que, quando o push button for clicado, o script que for programado entre essas chaves vai ser executado. Mas nós ainda não vamos programar o botão, porque temos que adicionar algumas coisas aqui ainda ao nosso projeto. Então vamos clicar 2 vezes aqui no menu window, .h, certo? Antes de mais nada, vamos incluir a nossa biblioteca. Então aqui estamos incluindo todas as bibliotecas diretamente necessárias para trabalhar com polinômios, álgebra linear, matrizes e a parte de plotagem de gráficos, certo? Então algo que também aqui vai ser necessário o plot ele vai existir enquanto a janela estiver aberta. Então nós vamos colocar o objeto aqui na classe com um ponteiro para que a gente tenha esse objeto gráfico sempre plotado na tela enquanto a janela estiver aberta, certo? Então para isso nós vamos utilizar o namespace plot random, a classe plot, onde os dados que vão ser plotados no gráfico vão ser do tipo double. Então aqui é um ponteiro plot, eu vou ser capaz de colocar nesse objeto o gráfico que eu quiser, e eu sempre vou poder
refazer esse gráfico. Eu vou ter flexibilidade aqui, quando nós temos um ponteiro, nós damos uma certa flexibilidade e eu posso replotar gráficos, mudar a forma como esse gráfico está, etc. Por causa disso. Então, a gente já colocou tudo, ou seja, adicionamos aqui as 4 bibliotecas mais importantes aqui, básicas da biblioteca de engenharia. Adicionamos o arquivo do plot e agora nós só precisamos fazer mais uma coisa, que é habilitar aqui no Qt a parte de impressão dos gráficos, que seria colocando a barra invertida aqui. Essa barra é igual à barra que está sendo usada aqui embaixo, e colocando o nome print support. Então, fazendo isso aqui e conseguindo executar o nosso script até então, vocês têm certeza que está tudo certinho. Como eu falei aqui, às vezes a gente tem problema usando o MSVC, mas se você tocar aqui para BNGW não vai ter problema. Então, se ele não gerar nenhum erro, significa que até então vocês fizeram tudo corretamente. Eu já espero que tudo esteja funcionando da melhor maneira possível. E o que nós vamos fazer agora é utilizar algumas funções básicas da biblioteca gráfica, certo? Vou cancelar aqui para terminar de fazer o programa. Então, vamos supor que nós queiramos criar uma matriz. Uma matriz, por exemplo, que seja assim: 1, 2, 3, 4. Então, para isso aqui, nós vamos utilizar, dentro do namespace Linalgo, a classe matriz, cujo objetivo é ser uma matriz e realizar operações com matrizes. Mais à frente a gente vai visualizar isso aí melhor. E ela vai conter valores do tipo double. Cada elemento de uma matriz vai ser do tipo double. Então, criei aqui a matriz A. Essa matriz eu vou colocar aqui daquele jeito que nós planejamos. A vírgula vai separar os elementos de uma mesma linha. E ponto e vírgula vai dar uma quebra de linha. Ou seja, estarei botando uma matriz dessa forma aqui. É só uma maneira rápida de utilizar strings para criar a nossa matriz do jeito que a gente quiser, certo? Então a vírgula separa os elementos de uma mesma linha e o ponto e vírgula dá uma quebra de linha. Então o que a gente vai fazer agora é mostrar essa matriz lá na interface. Então para isso eu tenho que fazer uma conversão. Então vamos usar string aqui para converter a matriz A. Na linha seguinte eu vou colocar isso na interface, no TextEdit, na caixa de texto que nós colocamos lá. Então aqui setText é a função que coloca o texto do TextEdit, que é a caixa de texto. Então nós vamos colocar str.string c string. Então estou colocando a string na interface, que é a conversão dos valores de A, ou seja, vai aparecer aquela matriz que eu escrevi anteriormente. E para a gente fazer a plotagem de um gráfico, por exemplo, qualquer, eu posso utilizar o mesmo princípio aqui do toda string nessa forma vai ser convertido numa matriz, então eu posso usar isso aqui para plotar o meu gráfico. Então, o plot, que é a variável que nós criamos lá no começo, né, lá no ponto H, no main window.h, ele vai receber um new plot handle do tipo plot, que vai conter dados do tipo double. E aqui a gente vai passar os valores que vão estar no eixo Y
certo? Então, vamos colocar uma função de segundo grau aqui, 4, 9, 16, 25, 36. E nós vamos dizer aonde esses dados vão ser plotados, ou seja, na interface, naquele container que nós criamos no começo, que é o widget. Então, dessa maneira, aqui estou criando uma matriz que vai ter 1 e 2 na primeira linha, 3 e 4 na segunda linha. São os elementos da matriz. O elemento 1 é 1, 1, 2 é 2, 2, 1 é 3, 2, 2 é 4. Nessa linha estamos fazendo a conversão da matriz para um string, e nessa outra linha estamos colocando a matriz, que está convertida na forma de string, para a interface na caixa de texto. Por último, nós estamos programando aqui, criando um novo plot, um novo gráfico, que vai conter uma função de segundo grau, 1, 4, 9, 16, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado. Então estamos colocando esses dados aqui na interface do gráfico, dentro do container widget. Então esse gráfico aqui, que contém esses dados, vai ser plotado no widget que colocamos lá na tela. Então agora nós finalizamos essa parte, nós já podemos executar o código, e aí vai aparecer a interfacezinha. Quando a gente apertar o botão, esse pequeno script que a gente acabou de fazer vai ser executado, mostrando os valores dessa matriz na tela e plotando esse gráfico lá na outra aba. Então nós só temos que esperar um pouquinho mais aqui, até o código ser compilado. Aqui é só um Hello World para a gente entender um pouco mais sobre a biblioteca de matrizes e criar um projeto básico utilizando a biblioteca de engenharia. Tem muito mais funcionalidades, a gente vai falando dessas funcionalidades à medida que a gente for necessitando, porque nosso objetivo principal não é falar da biblioteca de engenharia em si, mas sim dos métodos matemáticos computacionais. Aqui a gente só setou o projeto para que a gente possa programar qualquer outro método computacional. Aí na próxima aula nós vamos falar sobre conversões binário-decimal, decimal-binário, e aí na sequência vamos falar sobre os algoritmos de eliminação de Gauss, os iterativos, que são Jacobi, Gauss-Seidel, vamos falar sobre métodos de interpolação, como a interpolação de Lagrange, e assim sucessivamente. Então aqui nós vamos apertar o botão, quando apertar o botão ele vai executar o script que está aqui dentro, certo? Como nós já tínhamos previsto, os dois elementos, 1 e 2 estão separados na mesma linha, 3 e 4 na outra. Aqui está se colocando um ponto, porque em inglês vírgula é ponto, certo? Então é 1,0, 2,0. Isso aqui pode ser colocado a quantidade de casas decimais que é usada para impressão, certo? Então eu estou usando 3 casas decimais, eu posso mudar isso aí lá dentro de matriz, mas isso por enquanto não é necessário. E a outra coisa que nós deveríamos mostrar era a função de segundo grau aqui, que é o gráfico contendo os valores aqui, 1, 4, 9, 16, 25, 32, que está sendo plotado no widget, como a gente tinha previsto. Então, basicamente é isso por hoje. Na próxima aula nós vamos falar já diretamente sobre a conversão binário-decimal, certo? E aí a gente vai continuando a falar sobre os métodos matemáticos computacionais. Então, até a próxima aula.